Fala, meu povo, cheguei. Hoje a gente vai finalizar o conteúdo para nossa PS, tá? Vamos finalizar o nosso livro, finalizar tudo, tá bom? E para isso a gente tem que falar sobre a região Nordeste, tá? Já falamos da região Norte, da região Centro-Oeste, da região Sul, da região Sudeste, só falta o Nordeste, para a gente fechar o nosso Brasil, beleza? Primeiro ponto. O Nordeste tem mais ou menos ali 1.554.000 quilômetros quadrados, tá? Tem mais ou menos ali 57 milhões de habitantes, o que faz da região Nordeste a segunda região mais populosa de todo o Brasil. Isso é um ponto interessante, porque quando a gente fala de Nordeste, as pessoas pensam naquela seca que não acaba nunca, né? Pouca gente, quase uma cena pós-apocalíptica. E, na verdade, o Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil inteiro. A primeira é o Sudeste e a terceira é o Sul. Tá? Vamos lá. A participação no PIB, ou seja, a participação do Nordeste em toda a economia brasileira é de mais ou menos ali 14%, o que é uma fatia bastante expressiva, tá bom? O Nordeste basicamente é composto de Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, tá? Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Acho que eu não esqueci de nenhum, não. Falei tudo. É isso. Esses são os estados que compõem a região Nordeste. Tá bem, gente? Vou falar agora de alguns aspectos naturais. Primeiro de tudo, o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões. Como assim? Nós temos a Zona da Mata, nós temos o Agreste, nós temos o Sertão e nós temos o Meio Norte. Então nós temos o Nordeste. O Nordeste é uma região só, tá? E essa região zona é subdividida em várias sub-regiõezinhas menores, beleza? Que são essas 4. Vamos começar pela primeira, Zona da Mata. Zona da Mata, inclusive, eu aconselho que vocês acompanhem isso que eu estou falando pelo livro de vocês, tá? Ele tem um mapa muito bom que mostra essas 4 subdivisões com bastante qualidade, tá? Vamos lá. A Zona da Mata fica ali no litoral, uma pequena faixazinha ali no litoral nordestino, tá? Que tem um clima úmido, está no litoral, está próximo do mar. Então a umidade do mar influencia no clima dessa sub-região, beleza? Então um clima úmido. É uma região povoada, mais ou menos 80% de toda a população nordestina está ali na Zona da Mata, beleza? A vegetação, né, dessa região, essa sub-região, é a Mata Atlântica, só que essa Mata Atlântica já está amplamente devastada. Existem ali algumas reminiscências de Mata Atlântica, mas não tem como dizer que é a Mata Atlântica no todo. Não. Até é bom lembrar que os portugueses, né, os europeus, chegam no Brasil pelo litoral nordestino, ali no sul da Bahia, né, já começam pegando para o Brasil, depois já vão para a cana-de-açúcar, depois pecuária, e vão devastando toda essa mata ali do litoral, né, que vai do Nordeste até o Sul, que é a Mata Atlântica, tá bom? O Agreste, que é a região que vem na sequência, olha só que interessante, é uma sub-região de transição, a gente chama de zona de transição. Por quê? Porque ela fica entre a Zona da Mata e entre o Sertão. Aqui no meio está o Agreste, tá? E o interessante de toda a zona de transição é que ela tem tanto vegetação de uma área quanto da outra. Então existe ali no Agreste tanto vegetação característica da Zona da Mata, como também vegetação característica do Sertão, tá? Logo, clima e vegetação também são de transição. Tem regiões com clima mais parecido com o da Zona da Mata, clima úmido, e tem porções que são mais parecidas com o clima do Sertão, já é um clima mais seco, mais quente. E a vegetação também é igual, algumas porçõezinhas ali características de Mata Atlântica, algumas porçõezinhas ali de Caatinga, tá bem? É isso. Fala agora do Sertão. O Sertão nordestino, basicamente, ele possui um clima tropical semiárido. O que isso quer dizer? Que ele possui, basicamente, altas temperaturas durante todo o ano, tá? E que as chuvas são mal distribuídas e escassas. De maneira mais prática, é quente horrores, é quente pra caramba e chove de 6 em 6 meses, tá? Tio, mas e se não chover? Aí você tem uma seca prolongada.
beleza? Um dos motivos, inclusive, que motivaram as migrações muito grandes, né, do Nordeste para o Sudeste, na década de 70, 80, mais ou menos, foi uma seca que abateu a região monstruosa, que até hoje o pessoal comenta sobre isso, né, na região Nordeste, enfim, sobre essa seca violentíssima que ocorreu nesse momento nessa região, tá bom? Que é isso, é um ano inteiro sem chuva, tá? Mas basicamente, um clima tropical semiárido é aquele clima quente pra caramba o ano inteiro, com chuvas mal distribuídas e escassas, 6 em 6 meses. Você tem um período de chuva e depois um período de seca. Show? E às vezes pode pegar um ano inteiro só de seca. Vegetação de caatinga. A vegetação de caatinga é uma vegetação xerófila. O que é uma vegetação xerófila? É um nome bonito que a gente dá, tá bom? Para aquela vegetação que é adaptada a ambientes quentes e secos. Ponto final. É isso. Então, a vegetação de caatinga é aquela vegetação adaptada a um ambiente quente e seco pra caramba. Essa caatinga é subdividida em 3 estratos, ou seja, 3 porções. Aí a gente tem o extrato das árvores baixas, árvores pequenininhas. Por quê? Porque o que vai influenciar no crescimento das árvores é a umidade. Se essa é uma região seca, com pouca umidade, então as árvores serão pequititinhas, tá bom? Árvores baixas, já falei, que é o extrato arbóreo, perdi o foco, desculpa, que é o extrato arbóreo. Temos o extrato arbustivo, que o próprio nome já diz, né? É a porção ali da caatinga composta só por arbustos. E temos também a porção herbácea. Herbácea é erva, tá? Então a caatinga basicamente ela é dividida em 3 porções. A porção arbórea, que são aquelas árvores pequenininhas, tá? E que também tem troncos retorcidos, sabe, tortuosos. Aquelas árvores que a gente costuma ver em imagens de deserto, quando elas têm. E o segundo extrato é o extrato arbustivo, que a gente só tem arbustos, e o terceiro das ervas, tá bom? Basicamente, essa é a subdivisão da caatinga. O importante para vocês é terem em mente que é uma vegetação adaptada a um clima quente e seco. Ponto. Beleza? É isso que eu quero de vocês. Aí nós temos rios intermitentes, ou seja, são rios que durante grande parte do ano secam. E o único rio que não é intermitente é o Rio São Francisco, Velho Chico. Ele é uma das bacias hidrográficas também mais importantes do Brasil. A importância histórica e econômica absurda, tá? E ele não é intermitente, ele tem água o ano inteiro, beleza? Fala agora da sub-região meio norte. Essa sub-região também é uma sub-região de transição. Ela está ali na transição do sertão nordestino com a Amazônia. Então, de um lado você tem Caatinga, do outro você tem a Amazônia. E no meio você tem o meio norte. Então, óbvio que vamos ter características climáticas e características de vegetação, enfim, que são semelhantes tanto para o sertão quanto para a Amazônia, beleza? A única diferença é que ali nós vamos ter um tipo de vegetação que só existe no meio norte, em mais nenhum outro lugar, que é a vegetação de mata dos cocais. Nós temos ali babaçu, nós temos carnaúba, que são espécies vegetais que são muito importantes do ponto de vista econômico, porque com essas espécies o pessoal consegue fazer tudo, absolutamente tudo. O babaçu, a carnaúba também, vamos focar aqui no babaçu, ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer remédio, pode ser utilizado para fazer maquiagem. A indústria da moda adora babaçu e carnaúba, tá? Para vocês terem a ideia dos aproveitamentos econômicos, de alguns dos aproveitamentos econômicos que essas duas espécies podem proporcionar. Tanto que as populações ali presentes do meio norte têm na Mata dos Cocais a principal fonte de renda deles, tá? E aqui, ó, só para ser um pouquinho mais profundo, né? Na porção oeste do meio norte, nós temos temperatura e umidade mais próxima a quem? A Amazônia.
Já na porção leste, nós temos temperatura e umidade mais próximas a quem? Mais próximas ao sertão. Beleza, gente? Fechamos as 4 sub-regiões, bem tranquilo, né? Bem de boa. Fala agora dos aspectos populacionais. Já falei que tem mais ou menos 57 milhões de habitantes no Nordeste, o que totaliza ali em torno de 28% de toda a população brasileira, tá? O povoamento do Nordeste começa, como eu já falei, ali no sul da Bahia, na região de Porto Seguro, com a chegada dos portugueses. Vão de cara explorar o pau-brasil, devastam tudo que podem, o máximo possível, tá? E depois passam para a cana-de-açúcar, tá? Não tem como falar de aspectos populacionais nordestinos sem falar da emigração. Emigração com E é do pessoal que está indo embora, emigração, embora, emigração. Mais uma vez, embora, emigração, tá bom? E o interessante é que a imigração nordestina, ela respeitou os ciclos econômicos brasileiros. Como assim? Bom, quando nós tivemos, vou dar só um exemplo aqui de 3, né? Quando nós tivemos o ciclo da borracha, lá no norte, a galera do Nordeste migrava para o norte, para a região amazônica. Quando nós tivemos a industrialização se desenvolvendo com muita força ali na década de 30, depois 50, a galera do Nordeste migrou para onde? Para o Sudeste. E quando nós tivemos a construção de Brasília, e aí eu somo a construção de Brasília ao crescimento do agronegócio ali na região centro-oeste, o pessoal migrou do Nordeste para onde? Para o centro-oeste, né? Então as migrações sempre têm um viés econômico, né? É nitidamente a busca por melhores condições de vida, a busca por oportunidades de emprego, tá? Não à toa, o Nordeste é a região com maior índice de emigração de toda a história brasileira. Beleza? Então, o que isso nos diz? Que os nordestinos foram fundamentais para a construção do nosso país. Fundamentais. Muitas pessoas têm muito preconceito com os nordestinos, o que não faz o menor sentido, sendo que se não fosse por eles, nada do que nós temos no Brasil teria sido possível, porque eles construíram esse país, tá? É isso. Vamos continuar aqui. Tá. Hoje em dia nós temos um fenômeno muito interessante que é a migração de retorno. Como assim, tio, migração de retorno? Seguinte, nos últimos 10 anos houve uma mudança muito grande no Nordeste, do ponto de vista econômico. Como assim? Além de termos presenciado o desenvolvimento de programas sociais como Bolsa Família, né, que por mais que dê um dinheiro muito pequenininho para as famílias que precisam desse programa social, né, já deu um up, né, na galera, fazendo com que os próprios nordestinos que estavam no Sudeste pensassem, pô, eu já consigo ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor no lugar da onde eu vim, e eu não preciso me sujeitar a viver numa comunidade no Sudeste, onde eu não conheço ninguém, onde eu não consigo emprego, enfim, tá? E somado a isso, algumas mudanças também vieram acontecendo, como por exemplo, vamos falar por partes, indústria. No Brasil e no mundo, né, nós temos percebido o crescimento de um fenômeno que nós chamamos de desconcentração industrial. Né? Como assim, professor? Seguinte, indústria, empresa, sempre vai buscar, e aí estou falando de grandes empresas, tá? Sempre vão buscar as características que proporcionem a elas, né, lucros muito grandes, tendo que pagar pouco para isso. Na geografia, a gente chama isso de fatores locacionais. São aqueles fatores que vão são aqueles fatores que vão guiar
a localização de uma fábrica, de uma montadora, de uma empresa. Que fatores locacionais são esses? Direitos trabalhistas mais frágeis, legislações ambientais mais frágeis, metro quadrado mais barato, isenção fiscal. Hoje no Brasil o que nós temos é que cidades mais do interior flexibilizam cada vez mais os direitos trabalhistas, flexibilizam cada vez mais as legislações ambientais. Um dos agentes que mais poluem o meio ambiente no Brasil hoje em dia são indústrias, são empresas, porque jogam seus rejeitos industriais, ou como são industriais, tem uma série de elementos químicos ali no meio que poluem os rios, o solo, enfim, o peixe que a gente come. Eles jogam esses rejeitos direto nos rios ou no solo mesmo. Por quê? Porque construir um aterro sanitário, contratar pessoal para ficar vendo ali se tudo está sendo feito certinho, de acordo com as delimitações, é caro. Então é mais barato você poluir, você destruir biomas inteiros, do que você construir um aterro sanitário, como a legislação já diz. Tá? Um outro ponto, é muito comum, né? Inclusive é uma das explicações para a crise econômica do Rio de Janeiro, é que empresas chegam, só que elas querem pagar o mínimo possível. Então o que os governos fazem? Não, vem para cá que você não vai pagar aluguel não. Não vai pagar aluguel. E o metro quadrado no qual você está, relaxa, vamos vendo isso aí, sabe? Ou então, e também a questão dos impostos, né? É muito comum os governos isentarem completamente ou grande parte dos impostos que essas empresas deveriam pagar, durante um período ali que gira em torno de 10 anos. Tio, mas aí depois, quando chega nos 10 anos, o que acontece? Eles renovam para mais 10 e ficam assim. Entendem? Então, essa busca pelos melhores fatores locacionais que vão garantir uma produção muito grande para essas empresas, pagando cada vez menos, é o que gera esse fenômeno da desconcentração industrial. Então, as empresas do Sudeste passaram a migrar para onde? Para o Nordeste. Tá? E aí, se começaram a chegar para o Nordeste, começou a gerar, né, a necessidade por mão de obra. E aí o pessoal que estava no Sudeste acompanhou essa migração e retornou para o Nordeste. Tá? Petróleo também é um aproveitamento muito grande ali na região do petróleo. Aí tem uns que dá destaque para a região ali de Camaçari, na Bahia, que é a segunda maior produtora de petróleo do Brasil. Tá? Um outro ponto importante é a agropecuária, né? E aí temos que dar destaque para a agropecuária de caprinos, produção de camarão, beleza? E aí, para dividir essa questão da agropecuária, vamos falar de sub-região e sub-região. Na zona da mata, a gente presencia uma agropecuária monocultora, ou seja, soja. Não tem batata, não tem chuchu, não tem aipim, não tem nada dessas espécies agrícolas que nós estamos acostumados. É só soja. No agreste, o que nós temos? Nós temos ali minifúndios, ou seja, pequenas propriedades, onde existe uma policultura. Ali se produz batata, aipim, chuchu, mandioca, alface, por aí vai, tomate, aí vai. Inclusive, gente, uma dica para vocês. Sempre que for uma produção monocultora, ela será em grandes propriedades, que nós chamamos de latifúndios. Aí quando eu falo que são grandes, eu estou querendo dizer que são do tamanho de um município, do tamanho de um estado, tá? Em muitos casos. Não é do tamanho de uma Maracanã, do tamanho de uma cidade inteira, na mão de uma única pessoa, de uma única família, para ser mais específico, né? Ou de uma única empresa. Então, sempre que for uma produção monocultora, ela será desenvolvida em latifúndios e com a sua produção voltada para onde? Para o mercado externo, voltada a atender as necessidades do mercado europeu, do mercado chinês, do mercado norte-americano. Tá? São esses três principais receptores da agricultura brasileira. Tá? E no agreste nós temos minifúndios, ou seja, latifúndios, late, são grandes propriedades,
minifúndios. Mini são pequenas propriedades, né? E sempre que tivermos minifúndios, teremos uma produção policultora, ou seja, um monte de espécies sendo produzidas. E também como sendo uma produção familiar, uma agricultura familiar. É a família que produz, né, para alimentar a própria família, e o que resta eles vendem no mercadinho local, tá bom? E temos também a sub-região do sertão. No sertão nós temos ali uma agricultura irrigada, ou seja, é uma região mais quente, já falamos, né, do clima semiárido, né, a vegetação de caatinga, adaptada a esse clima, xerófila, né? Como é que o pessoal lá faz? Pega a água do Rio São Francisco, ou de outros rios, mas principalmente São Francisco, cria uma infraestrutura de irrigação. O que é isso? É basicamente criar um canudo. Bota um canudo no São Francisco e essa água do São Francisco vai cair na plantação deles, tá? Inclusive, isso é uma das explicações para o Rio São Francisco estar secando, tá? Então, uma agricultura irrigada, né, foco na produção de frutas, e é uma tecnologia também, é uma produção com grandes investimentos em tecnologia, né, muitos capitais aplicados, muita grana aplicada. Quem participa dessas produções são pessoas que têm muito dinheiro para investir, e o foco também é no mercado externo, tá bom? E aí, na região do sertão, pensando na agricultura irrigada, temos que dar destaque ao Vale do São Francisco. Uma outra atividade econômica que tem mudado, né, um pouco desse paradigma do Nordeste, que é uma região pobre e tudo mais, é o turismo litorâneo. Muitas pessoas migram para o Nordeste em busca, né, das belezas nordestinas, das falésias, né, a zona da mata muito bonita, as praias, beleza? Então esse turismo litorâneo chama muita gente para o Nordeste, beleza? Porém, mesmo com todas essas mudanças, o Nordeste continua sendo uma das regiões brasileiras com maior carência em infraestrutura, tendo os piores índices em saneamento básico, os piores índices em mortalidade infantil e os piores índices em expectativa de vida, tá? É muito comum as pessoas imaginarem que tudo isso acontece apenas por conta da seca, né? Pô, é muito seco, as pessoas passam necessidade por conta disso. E não somente. A seca é o ponto final, sabe? Mas não é a explicação para todo o fenômeno. Alguns geógrafos colocam que o problema do Nordeste não é a seca, mas a cerca. Porque imaginem vocês tem grandes latifundiários lá, né? Com propriedades, como a gente já falou, que são do tamanho de municípios inteiros. E aí essa galera tem um rio passando dentro da sua propriedade. O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai virar e falar para o povo: entrem, bebam água, produzam na minha propriedade, se utilizem dessa umidade para produzir. Ou vocês acham que ele vai colocar um monte de caminhão-pipa e cobrar pela água? Que é o que já acontece no Nordeste desde o século XIX. Claro que não eram caminhões no século XIX, mas vendiam água. Percebem? Ou seja, as pessoas não podem produzir, porque o cara é dono de um município inteiro. Como é que você vai produzir se o cara não deixa você entrar? Como é que você vai beber água no rio, sendo que o rio passa dentro da propriedade dele? Ah, mas o rio é de todo mundo, professor. Concordo. Ah, vai dizer isso para o latifundiário, que tem um exército particular de capatazes. Essa é a realidade do interior do Brasil. O interior do Brasil continua no século XIX, não mudou nada. Mudou um pouco aqui, um pouco ali, mas a realidade é essa. Então, o problema do Nordeste não é a seca, mas a cerca, tá bom? E que acaba criando essa série de problemas sociais presentes ali nessa região tão rica culturalmente, né, botanicamente, enfim. Beleza, gente? É isso. Espero que essa aula tenha sido boa, que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mandem mensagens e beijo. Fui!